Agricultura e o desenvolvimento das cidades. Se nas décadas de 60, 70 e 80 muita gente deixou o interior e foi para os centros urbanos, o chamado êxodo rural, neste momento a gente tem uma realidade diferente. Muitas pessoas estão no campo depois de terem nascido no campo e por lá estão vivendo. Sabe por que isso acontece? Devido à educação. A educação como força para o agronegócio é o tema do AgroB, que entra no ar agora. Muito bem, para a gente falar desse jeito diferente aqui da agricultura, do agronegócio, aqui no nosso canal Viver Brasil, que já é um sucesso, hein? Muita gente comentando por onde passo, muita gente falando desta novidade. Que bom, muito bom ter você nos acompanhando. E para a gente falar do êxodo rural, dessa situação toda envolvendo essa questão da agricultura e de como que isso é transformador quando a gente fala da educação, eu tenho a honra de receber aqui a professora Ângela Matilde, ela que é educadora, pós-doutora em neurociência. Professora, é uma satisfação tremenda tê-la aqui para a gente discutir um pouquinho desse cenário que a gente falava até um pouquinho antes, né, de começar a gravação. Tem a ver, inclusive, com a história da criação do mundo, né, a agricultura, né? Isso mesmo. É um prazer estar aqui e falar desse assunto, né? Falar da educação é muito relevante. As pessoas precisam entender que a educação realmente ela faz diferença, né? Quando ela é bem feita, no momento certo e dando ao outro um significado da sua própria vida. Então, realmente, educação é saúde mental. E a gente está falando aqui, você está acompanhando em casa, a gente ouve muito isso. A educação no Brasil deixa a desejar. A educação do Brasil é aquilo outro. Beleza, tem isso também. Mas tem um dado que é super interessante. Na década de 60, 70 e 80, muita gente deixava o campo para seguir para a área urbana, exatamente porque o campo não tinha possibilidade de educação e também os atrativos eram muitos. Com a mudança, professora, a gente teve, ao longo dos processos, com a ampliação de cursos técnicos, de possibilidades de educação, de avanços tímidos ainda, mas avanços tecnológicos no interior, a gente tem cada vez mais pessoas morando na própria cidade onde nasceu. Ou seja, que legal, continuando. A gente pode dar esse crédito para a educação, essa virada de chave na questão do êxodo? A gente pode dar o crédito dessa ação educativa, né? Porque antes era vendido às pessoas que o desejo de realização era cidade grande, era questão industrial, só lá que tinha o boom, né? Você só poderia se realizar lá. E as pessoas que precisavam dessas pessoas trabalhando para elas, lançava, né? Essa falácia que lá não se cultivava nada, não dava nada, né? Então as pessoas ficavam com o sentimento de menos-valia. Então, na minha casa não se dá nada. Então, saía e ia produzir para os outros. Mas só que acontecia que quando eu saía para produzir para os outros, eu não ganhava o suficiente para também estar ali. Então, eu não tinha nem a minha raiz e nem aonde eu estava. Então, eu ficava num limbo, porque eu não estava nem buscando o que eu queria e nem acolhido nas minhas raízes, que é a família. Então, eu perdia tudo. Você tinha todo... Agora, neste momento que a gente começa falando sobre o êxodo rural mais intenso ali na década de 60, a gente pode pensar que lá atrás teve uma falha ao pensar a educação, de pensar, poxa, aqui está a nossa raiz, aqui o agronegócio que a gente conhece hoje poderia estar mais forte já a partir dessa década, se a gente tivesse voltado o olhar para a educação? A educação é momentos, né? Nesse momento era industrial.
né? Então, ela estava toda focada nisso, infelizmente, porque hoje, com as novas leis da BNCC, a gente vê que as habilidades e competências do ser humano é no todo. Então, eu não posso ficar só num polo, só num lugar. Então, ó, eu tenho desejo de ser industriária, ótimo, mas eu também tenho desejo de ser empresária e investir na minha terra, ótimo. E isso me deu uma condição, através da educação, da ação educativa, de eu rever as minhas habilidades e rever as minhas competências. Então, hoje eu não vou ao vento, né, do que o outro fala, eu analiso. Aí que a ação educativa trouxe esse respaldo. É análise, eu vou analisar. Eu não vou simplesmente ir, né, igual ó, burrinho, vou lá, não, eu vou pensar, peraí. Não, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, aí a coisa mudou. Agora, professora, se lá atrás a pessoa deixava o campo para seguir para a cidade devido à industrialização, a gente citava aqui Belo Horizonte como, antes de começar, a gente falava Belo Horizonte como polo industrial lá na Praça da Estação, depois Barro Preto, depois se estabeleceu cidade industrial em Contagem como grande polo, e as pessoas vindo do interior, pensando naquele êxodo que aconteceu da turma que veio do interior de Minas para Belo Horizonte, mas a gente recebe pessoas de todo o Brasil. Lá atrás eles saíram com o sonho da industrialização e a gente está vivendo hoje um momento de desindustrialização do Brasil, que é até um lance perigoso e a gente vai trazendo isso ao longo até para discutir a economia. Mas a gente corre um risco daqui 10 anos, 20 anos, essa tecnologia que chegou no campo fazer com que se esse cara do campo não tiver acesso à educação, ele vai ficar mais uma vez para escanteio? Parece que é uma novela que nunca tem fim, né? Hoje, nós precisamos ter cuidado com as dependências, né? O excesso de... tudo com equilíbrio é muito bom, né? Então, excesso disso, excesso daquilo, traz uma desordem psíquica e uma desordem socioemocional. Então, hoje eu prefiro conversar com uma máquina que conversar com outro. E essa pandemia trouxe muito isso, né? Porque a gente hoje não pode ficar mais tempo, né? Tem a questão do vírus, então tem uma justificativa. E as pessoas tiveram que reaprender a lidar com o outro, a questão do socioemocional. Né? Então, hoje tem pessoas que procuram mais a família do que antes, né? E tem pessoas que estão reconhecendo a família porque só estava no costume de trabalhar, costume de isso, aquilo, outro. Então, agora não, há uma reorganização. Então, o que nós temos que trabalhar hoje, através da educação, é uma aprendizagem das suas habilidades, o que eu preciso. Não focar em algo que eu preciso seguir, mas o que eu posso ser de melhor. Isso. Igual, por exemplo, tá, tem Alexa, todo mundo tem Alexa, sabe nem por que tem Alexa, não é? Ah, tem isso, tem aquilo. Essa questão da ação educativa, de trazer o outro, a questão das competências, a questão da problematização, dá para o outro essa necessidade de se posicionar, ou seja, eu quero ou eu não quero. O que a senhora está dizendo é o seguinte, ou a gente faz um processo em que a pessoa treine as suas habilidades e ela consiga adaptar-se a esse momento ali da tecnologia no campo, ou a gente vai ter esse problema. Estou certo, então? Está certíssimo, né? Porque raiz é muito profundo, né? Quando você tem aquela raiz, você quer voltar para essa raiz, né? Então, quando você costuma levar o que é muito moderno para uma coisa que é raiz, você perde identidade. Então, qual que é a sua identidade? Então, nós não podemos descaracterizar o homem do campo. Legal. Sem o quê? Sem trazer para ele aquela menos-valia de antes. Ó, você não vale nada, você não dá conta. Então, nós temos que mostrar para ele que o chão que ele pisa tem valor, o que ele produz tem valor, o que sai dali tem valor, né? Eu achei muito interessante, eu vi uma reportagem de uma senhora falando assim, mas o jiló está muito caro, né? Um jilózinho, né? E aí teve o produtor que falando que teve que sair de uma barca para trazer o jiló. E na visão dele, ele falou assim, nossa, foi um trabalho intenso, nós tivemos que tirar depois debaixo da água. Então, o que ele mostrou? Ela viu um jilózinho,
né? Quer dizer, chegou o gilozinho, eu como o gilozinho. Ele não, ele produz o giló, Faz toda etapa, a né? etapa para chegar na mesa. Professor, até aproveitar, convidar você que está acompanhando aqui o programa, dá uma ida lá no canal do YouTube, do canal Viver Brasil. A gente trouxe aqui já no AgroB algumas coisas explicando o porquê dos preços e que os produtores não são tão culpados ou não têm culpa nenhuma desse preço lá no alto. Vale a pena você acessar o canal Viver Brasil no YouTube. Professor... E aí, aproveitando Claro. isso que você está falando, a questão do valor, Uhum. né? Para ela é um gilozinho, então tá caro. Para ele, nossa, é um investimento, é empresa. Exato. Então ele tem que colocar preço no trabalho dele. Mas o porquê que as pessoas não têm esse costume? Porque ainda tem aquela questão da raiz. O homem do campo produz coisa básica, né? Mas só que esse básico é empresa. E durante muito tempo, o homem do campo não via o que ele plantava como empresa. Via, não, é para me comer, dava para um, né? Eu fazia permuta, né? Toma um ovo, você me dá uma carne, vai. Então a coisa mudou. Hoje nós estamos na era da problematização, né? Eu não vou com qualquer um, eu analiso o que estão me falando. Já muda um cenário. E aí, beleza, a gente tem esse cenário da década de 60, década de 70, década de 80, a turma saindo do interior para chegar a Belo Horizonte. E agora, professora, a gente vive um momento bem diferente, em que há um avanço do ensino, coisa que a gente abriu aqui falando. Esse avanço tecnológico, como é que a senhora aborda isso? Como é que a senhora avalia esse curso técnico hoje no campo? Porque muito se falava no interior, o cara que tinha muito dinheiro, meu filho vai estudar direito, vai ser advogado, né? Ainda tem. Ainda tem. Mas hoje muita gente fala, não, meu filho vai estudar agronomia, vai estudar técnico em agronomia ou agronomia. Hoje, para quem está nos acompanhando no campo, está acompanhando aqui, chegou até o AgroB, muito obrigado você ter chegado aqui no programa. Essa pessoa, ela é o caminho melhor para ela, se é que tem, já que a gente falou de habilidade de todos, né? Mas seria o curso técnico ou seria o curso superior? É o curso do desejo. Sabia que a resposta ia ser mais ou menos assim. Sabe por quê? Porque eu preciso de reconhecer que eu tenho uma empresa e eu preciso ter sucessor, eu preciso investir no meu sucessor, se ele tiver desejo de estar naquele lugar. Né? Agora, se não, eu tenho que ter o material humano para poder realizar os meus sonhos. Então, eu tenho que investir. Então, eu tenho que parar de achar que eu tenho uma empresa de fundo de quintal. Não, eu tenho uma empresa. E essa empresa tem que produzir. E o produto dessa empresa é agro. Né? Então, eu tenho que produzir. Se meu filho gosta de estar comigo, está ali, então ele tem que ir para esse caminho. Agora, se ele gosta de leis, ele vai fazer direito. Se ele gosta disso, ele vai fazer o que ele quer, né? Porque ele tem uma vida. Mas eu preciso ver essa realidade e colocar para a minha família e para os meus filhos que eu tenho um negócio. O negócio tem que me bancar, o negócio tem que né, passar, né? E tem que me fazer feliz. Sim. A busca da felicidade pela profissão no campo é uma busca que a gente vai falar, inclusive, daqui a pouquinho, talvez no segundo bloco, daqui a pouco a gente está indo para o intervalo, mas eu queria abordar essa questão antes da gente ir para o intervalo, essa busca do curso superior tradicional para ajudar no campo também, de certa forma, ajuda, né? É o cara que se forma em direito pode ajudar o pai e a família no direito da agricultura, da agrologia. Ou seja, a gente tem outros caminhos de aproveitar, não é terra arrasada também, não, né? Não, é habilidades e competência. Você tem habilidade para ser médico? Ótimo. Quer voltar para a raiz? Ótimo, tem lugar. Quer ser advogado? A questão é o respeito pela habilidade do outro, pelo lugar que o outro ocupa, né? E não aquela que você tem que ser, não. Porque se tem que ser, nós temos médicos ruins, engenheiros ruins, advogados ruins, né? A pessoa precisa se incorporar na profissão para ela investir nela.
Se não se incorpora, não adianta. Olha para você ver, você está feliz no que você faz. Corporalmente, você mostra a sua felicidade. Estou mesmo, viu? E isso você faz o quê? Você investe. Então, é isso que a gente precisa entender, né? Professora, sensacional. A gente vai para o intervalo e na volta eu quero falar um pouquinho mais sobre essa busca aí da profissão, mas eu quero entender também um fenômeno que começa a acontecer, que é o êxodo urbano. Pois é, muita gente deixando as cidades para tentar a vida no campo. É o que a gente vai falar no próximo bloco aqui no AgroB. Lembre-se, acompanhe a gente no canal do YouTube, canal Viver Brasil, se você está na net, claro, estamos aqui no 527 e também no canal 9 analógico. Muito bom ter você, a gente vai para o intervalo e volta já já.